Os raios do sol poente banhavam os jardins meticulosamente cuidados da mansão dos Monteiros, tingindo de dourado as copas das araucárias centenárias que circundavam a propriedade em Petrópolis. Dentro do escritório revestido em madeira de lei, Teodoro Guimarães Monteiro contemplava a fotografia de família sobre sua escrivaninha de mogno, enquanto girava lentamente o líquido âmbar em seu copo de cristal lapidado. A imagem capturava um momento aparentemente perfeito. Sua esposa Lavínia Castelo Monteiro, com seu eterno sorriso enigmático, o primogênito Caetano ao seu lado direito, com o semblante sério que sempre carregava desde a infância, o filho do meio, Vinícius, exibindo seu característico sorriso confiante, e a caçula Isadora, a única que sorria verdadeiramente para a câmera, seus olhos refletindo a mesma cor verde esmeralda que Teodoro herdara de sua mãe. Quem realmente me ama nesta casa? Murmurou para si mesmo, a pergunta ecoando nas paredes forradas de livros raros e certificados emoldurados que atestavam o império hoteleiro que construíra ao longo de 50 anos. O telefone sobre a mesa tocou, interrompendo seus pensamentos. Teodoro atendeu sem pressa. Doutor Guilherme, pontual como sempre. O senhor me ensinou que a pontualidade é a cortesia dos reis, Dom Teodoro, respondeu o advogado do outro lado da linha. Estou confirmando nosso encontro de amanhã. Devo levar os documentos que discutimos? Sim, e peço que chegue mais cedo. Precisamos conversar sobre um assunto delicado. Após desligar, Teodoro pressionou o intercomunicador. Jurema, por favor, agende uma consulta com a doutora Débora para amanhã à tarde. Diga que é urgente. A secretária respondeu prontamente. Sim, senhor. Deseja que eu informe a dona Lavínia? Não. Não informe ninguém da família. Teodoro levantou-se com algum esforço. Os 75 anos começavam a pesar sobre seus ombros largos, embora sua postura ainda impusesse respeito. Aproximou-se da janela para observar o movimento no jardim. Vinícius chegava em seu conversível importado, música alta e uma mulher diferente da semana anterior ao seu lado. Mais ao fundo, podia ver Lavínia instruindo o jardineiro sobre as orquídeas que seriam exibidas em seu próximo chá beneficente. Beneficente para sua imagem social, pensou Teodoro com amargura. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando o doutor Guilherme Mendonça adentrou o escritório de Teodoro. O advogado, que o acompanhava há mais de 3 décadas, parecia envelhecer mais lentamente que seu cliente. Aos 60 anos mantinha a elegância discreta e o olhar perspicaz que o tornaram o braço direito mais confiável de Teodoro. Seu telefonema me deixou intrigado, comentou Guilherme, após recusar educadamente o café oferecido. Tenho um plano, meu amigo, e preciso da sua absoluta discrição. Teodoro empurrou um envelope lacrado sobre a mesa. Quero fazer algumas alterações em meu testamento. O advogado ergueu uma sobrancelha, mas manteve a compostura. Certamente. Algum motivo em particular para essa mudança? Construí um império do nada, Guilherme. Saí de Petrópolis ainda jovem. Trabalhei como garçom em hotéis de luxo antes de conseguir comprar minha primeira pousada. Hoje a rede Monteiro Hotels and Resorts está presente em 5 estados. Nossos empreendimentos imobiliários valem bilhões. E tudo isso graças à sua visão e trabalho árduo, completou o advogado. Não apenas isso, Teodoro pausou, seu olhar perdido nas montanhas visíveis através da janela. Sacrifiquei muito. Tempo com minha família, principalmente. E agora me pergunto, valeu a pena? Eles valorizam o homem ou apenas a fortuna que ele proporciona? Antes que Guilherme pudesse responder, Teodoro continuou. Quero descobrir quem permanecerá ao meu lado quando acreditarem que não tenho mais nada a oferecer. O que tem em mente, Dom Teodoro? Vou fingir estar com uma doença terminal. 6 meses de vida no máximo. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede. Guilherme ajustou os óculos, uma maneira de ganhar tempo enquanto processava a informação. Isso é extremo. Tem certeza? Absoluta. Já conversei com a doutora Débora e ela concordou em me ajudar. Preciso apenas que você proteja legalmente meus interesses enquanto executo este teste. Teodoro detalhou seu plano. A médica particular da família, doutora Débora Martins,
forneceria laudos falsos atestando uma condição rara e terminal. Apenas os três, Teodoro, Guilherme e Débora, conheceriam a verdade. Tudo seria meticulosamente documentado, as reações da família, as decisões tomadas em sua suposta ausência nas empresas, cada palavra dita em seu quarto quando pensassem que ele estaria sedado. E se algum deles passar no teste, questionou Guilherme, então terá provado merecer o que construí. À tarde, na clínica particular da doutora Débora Martins, no Centro Histórico de Petrópolis, Teodoro finalizava os detalhes de seu plano audacioso. A médica, uma mulher de 50 anos com olhos atentos e mãos firmes, ouvia com crescente preocupação. Do ponto de vista ético, isso me coloca em uma posição complicada, Sr. Monteiro. Ela comentou após Teodoro concluir sua explicação. Compreendo suas reservas, doutora, mas não estamos colocando ninguém em risco físico ou psicológico permanente. Apenas desejo descobrir a verdade sobre minha família. Débora suspirou, retirando os óculos para massagear a ponte do nariz. O senhor está ciente de que, além das questões éticas, isso pode ter consequências legais para todos nós? Dr. Guilherme já providenciou a documentação necessária para nos proteger. Além disso, Teodoro abriu a pasta que trazia consigo, revelando um cheque com valor considerável. Sua clínica de atendimento gratuito para crianças carentes receberá esta doação independentemente de sua decisão. A médica ignorou o cheque. Não é o dinheiro que me preocupa, Sr. Monteiro. É o impacto emocional que isso terá em sua família, principalmente em sua filha caçula, Isadora. Ela me parece genuinamente apegada ao senhor. Teodoro recostou-se na cadeira, suas mãos fortes, mãos que construíram um império, levemente trêmulas. É justamente por pessoas como Isadora que preciso fazer isso, para separar o joio do trigo, para saber quem realmente merece meu amor e minha herança. Algo na determinação daquele homem fez Débora compreender que ele não mudaria de ideia. Com relutância, concordou em participar, estabelecendo condições rígidas sobre como conduziria o falso tratamento e as limitações do que estaria disposta a falsificar. Na noite seguinte, Teodoro reuniu toda a família na sala de jantar principal da mansão. O cômodo imponente, com seu lustre de cristal tcheco e a longa mesa de jacarandá que comportava 20 pessoas, parecia pequeno diante da tensão que pairava no ar. Lavínia, sempre impecável em seu vestido de seda italiana e joias discretas, porém valiosas, foi a primeira a quebrar o silêncio. Teodoro, querido, você está nos assustando. O que aconteceu? Caetano, o primogênito de 45 anos, mantinha o semblante fechado, verificando constantemente o relógio de ouro. Como diretor financeiro das empresas do pai, raramente tinha tempo para jantares familiares. Sua esposa Clarice o acompanhava, tão silenciosa quanto um fantasma. Vinícius, de 39 anos, parecia entediado. O filho do meio, responsável pelo marketing do conglomerado Monteiro, tamborilava os dedos na mesa, provavelmente ansioso para retornar a alguma festa exclusiva. Apenas Isadora, aos 32 anos, demonstrava genuína preocupação. A caçula, que abandonara a carreira corporativa para se dedicar a projetos sociais, estudava o rosto do pai como se buscasse pistas. Recebi notícias hoje que mudarão nossas vidas, Teodoro começou, sua voz rouca mais grave que o normal. Então, com a precisão de um cirurgião, desferiu o golpe. Estou com uma doença terminal. Os médicos me deram 6 meses. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isadora foi a primeira a reagir, levantando-se bruscamente e correndo para abraçar o pai, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Que tipo de doença? Questionou Caetano, pragmático como sempre. Um tipo raro de câncer pancreático, já em estágio avançado quando descoberto. Mas deve haver tratamentos experimentais, não é? Vinícius interrompeu, pela primeira vez demonstrando interesse. Podemos te levar aos melhores especialistas do mundo, pai. Já consultei 3 especialistas. Teodoro mentiu com perfeição. Não há opções viáveis além de cuidados paliativos. Lavínia, que permanecera estática como uma estátua, finalmente se pronunciou. Você tem certeza, Teodoro? Talvez devêssemos buscar mais opiniões. A doutora Débora virá amanhã para explicar tudo em detalhes,
respondeu ele, observando atentamente cada reação. O resto do jantar transcorreu em um clima fúnebre. A comida, preparada pela chefe particular da família, mal foi tocada. As taças de vinho, no entanto, foram enchidas repetidamente. Ao retirar-se para seus aposentos, Teodoro foi surpreendido por Isadora, que o esperava no corredor. "Pai!" Ela sussurrou, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Quero que saiba que estarei com você a cada passo. Vamos enfrentar isso juntos." Teodoro sentiu um nó na garganta. Por um momento, quase revelou a verdade à filha, mas resistiu ao impulso. O teste precisava ser completo e imparcial. "Obrigado, minha filha. Seu apoio significa muito para mim." Na manhã seguinte, a doutora Débora chegou à mansão com uma pasta cheia de exames e laudos falsificados. Com competência impressionante, explicou à família sobre a suposta condição de Teodoro, usando termos médicos complexos e demonstrando o progresso da doença através de imagens manipuladas digitalmente. O Sr. Monteiro optou por passar seus últimos meses em casa com conforto, em vez de submeter-se a tratamentos agressivos que apenas prolongariam seu sofrimento por algumas semanas, concluiu a médica. "Mas e a dor?" perguntou Isadora, segurando firmemente a mão do pai. "Temos protocolos eficientes para controle da dor. Ele receberá medicação adequada e uma enfermeira estará presente 24 horas. Caetano, que fizera diversas anotações durante a explicação, questionou: "Qual a probabilidade de remissão espontânea?" "Inexistente", respondeu Débora sem hesitar. "A condição é irreversível no estágio atual." Lavínia, que mantivera compostura durante toda a reunião, finalmente deixou algumas lágrimas escaparem. Para a plateia ou por emoção genuína, Teodoro não conseguia discernir. Vinícius permaneceu calado, olhando pela janela durante quase toda a explicação da médica. Apenas no final perguntou: "Ele conseguirá manter a lucidez até o fim?" A pergunta reveladora não passou despercebida por Teodoro. Lucidez significava capacidade de assinar documentos, tomar decisões sobre os negócios, possivelmente alterar testamentos. "Na maior parte do tempo, sim", respondeu Débora. "Haverá períodos de confusão devido à medicação, mas intercalados com momentos de clareza." Após a saída da médica, cada membro da família reagiu à sua maneira. Caetano imediatamente ligou para o escritório, cancelando suas reuniões da tarde. Uma demonstração de preocupação ou pressa em assumir o controle das empresas, Vinícius desapareceu com seu carro esportivo, retornando apenas no dia seguinte, visivelmente alterado. Lavínia organizou uma equipe de empregados para transformar uma das salas da mansão em um quarto hospitalar confortável. Isadora foi a única que permaneceu constantemente ao lado do pai, buscando informações sobre cuidados paliativos e trazendo pequenos agrados. Seus doces favoritos, livros que há tempos ele mencionara querer ler, álbuns de fotografias antigas. Enquanto se preparava para ir dormir naquela noite, sozinho em seus aposentos, Teodoro contemplava a lua cheia que iluminava os jardins através da janela. O tabuleiro estava montado, as peças posicionadas. Agora começaria o verdadeiro teste. Descobrir quem realmente o amava e quem apenas aguardava ansiosamente por sua fortuna. "Que vença o melhor", murmurou para si mesmo. Ou melhor, que vença quem verdadeiramente merece. A primeira semana após o anúncio da suposta doença terminal de Teodoro transformou completamente a rotina da mansão dos Monteiros. O aposento principal do patriarca foi adaptado conforme as recomendações da doutora Débora. Cama hospitalar, equipamentos de monitoramento, armários repletos de medicamentos cuidadosamente etiquetados, todos placebos, obviamente, parte da elaborada encenação. Enfermeiras contratadas se revezavam em turnos, instruídas pela médica sobre como simular procedimentos e administrar os falsos remédios. Claro que apenas Marília, a enfermeira-chefe com mais de 20 anos de experiência e reputação impecável, conhecia a verdade. Teodoro a escolhera pessoalmente, depois que Guilherme verificara seu histórico e garantira sua discrição mediante um generoso acordo financeiro. "Bom dia, Sr. Monteiro", cumprimentou Marília, entrando no quarto com uma bandeja. "Como se sente hoje?"
Como um homem perfeitamente saudável fingindo estar à beira da partida, respondeu Teodoro em voz baixa, certificando-se que ninguém mais poderia ouvir. A enfermeira sorriu discretamente, enquanto verificava os sinais vitais para manter as aparências. Sua filha Isadora dormiu na poltrona ao lado da sua cama, até às 5 da manhã. Só consegui convencê-la a ir descansar um pouco em seu próprio quarto, porque prometi chamá-la imediatamente se houvesse qualquer alteração. Teodoro sentiu uma pontada de culpa. Dentre todos, fazer Isadora sofrer era o que mais pesava em sua consciência. Mesmo assim, precisava ser implacável. A única forma de descobrir a verdade era através deste teste radical. E quanto aos outros? Perguntou, ajustando-se na cama. Dona Lavínia perguntou sobre seu estado por telefone. Disse que voltaria do spa ao meio-dia para almoçar com o senhor. Marília fez uma pausa significativa antes de continuar. O senhor Caetano deixou um documento para o senhor assinar. Algo sobre transferência temporária de poderes nas empresas. Teodoro assentiu. Exatamente como previra. Nenhuma semana se passara e o filho já buscava assumir o controle. E Vinícius? Não o vi desde ontem à tarde, quando passou rapidamente para perguntar se o senhor precisava de algo. Pouco depois que Marília saiu, Teodoro acionou discretamente o sistema de câmeras e microfones que Guilherme instalara por toda a mansão. Através de um tablet escondido sob as cobertas, podia observar e ouvir o que acontecia nas áreas comuns da casa. Na sala de estar principal, Caetano conversava ao telefone, andando de um lado para outro como um predador enjaulado. Sim, conversei com os acionistas. Estão preocupados naturalmente, mas garanti que a transição será suave. Não, ele ainda não assinou, mas assinará. Claro que estou triste, mas a vida continua, e os negócios não podem parar por causa de sentimentalismos. No jardim de inverno, Lavínia tomava chá com duas amigas da alta sociedade petropolitana. Seu rosto exibia a quantidade exata de tristeza socialmente adequada. Tem sido devastador, dizia, levando um lenço de seda aos olhos secos. Mas estamos todos sendo muito fortes, especialmente pelo Teodoro. Uma das amigas, Berenice Alvarenga, viúva de um industrial, apertou a mão de Lavínia. Querida, sei exatamente como é. Quando Otávio se foi, tive que reorganizar toda a minha vida. Felizmente, o testamento estava bem estruturado. Teodoro sempre foi muito organizado com essas coisas, respondeu Lavínia, e Teodoro não pôde deixar de notar o brilho calculista que passou rapidamente por seus olhos. Ao meio-dia, conforme prometido, Lavínia apareceu no quarto com uma bandeja de sopa. Teodoro quase se impressionou com o gesto, até perceber que a sopa viera diretamente da cozinha. Sua esposa apenas a transportara do primeiro ao segundo andar. Como está se sentindo hoje, querido? Perguntou ela, colocando a bandeja sobre a mesa de cabeceira e sentando-se na beirada da cama. O perfume francês que usava era forte demais para o suposto estômago sensível de um paciente terminal. Já tive dias melhores, respondeu Teodoro, interpretando seu papel. A doutora Débora ligou. Disse que viria à tarde para ajustar sua medicação. Lavínia arrumou desnecessariamente os travesseiros. Caetano deixou alguns papéis que precisam da sua assinatura. Nada importante, apenas formalidades para garantir que as empresas continuem funcionando enquanto você se recupera. Teodoro quase sorriu com a escolha de palavras. Enquanto você se recupera. Como se houvesse possibilidade de recuperação de uma doença supostamente terminal. Deixe os documentos aqui. Verei quando me sentir disposto. Um lampejo de contrariedade cruzou o rosto perfeitamente maquiado de Lavínia, mas ela rapidamente o substituiu por um sorriso compreensivo. Claro, querido. Descanse. Sua saúde é a prioridade agora. À tarde, conforme combinado previamente, a doutora Débora apareceu para a consulta. Quando ficaram a sós, Teodoro pôde finalmente relaxar a farsa. Como está indo o plano? Perguntou ela enquanto verificava a pressão e batimentos reais, mantendo a aparência de uma consulta normal, caso alguém entrasse inesperadamente. Exatamente como eu esperava, respondeu Teodoro, incorporando-se na cama. Caetano mal esperou a poeira baixar para tentar assumir as empresas. Lavínia finge preocupação enquanto já conversa com as amigas sobre sua futura vida de viúva rica.
Vinícius. Bem, Vinícius mal aparece. E Isadora? O semblante de Teodoro suavizou-se. Ela tem estado ao meu lado constantemente, quase me faz questionar todo esse plano. Ainda pode desistir, sugeriu Débora, anotando dados fictícios em sua prancheta. E nunca descobrir a verdade sobre os outros? Não. Teodoro balançou a cabeça com determinação. Preciso ir até o fim. Débora suspirou. Vou prescrever novos medicamentos, então. Na verdade, vitaminas e suplementos para garantir que o senhor mantenha sua saúde durante esta performance. Depois que a médica saiu, Teodoro recebeu a visita de Caetano. O filho entrou no quarto com sua habitual postura formal, traje impecável e uma pasta de documentos sob o braço. Pai, cumprimentou com um breve aceno. Como está se sentindo hoje? Como alguém com uma doença terminal se sentiria, respondeu Teodoro secamente. Caetano pigarreou, desconfortável. Sim, claro. Trouxe alguns documentos que precisam da sua assinatura. Nada demais. Apenas para garantir que as operações continuem fluindo normalmente nas empresas. Teodoro estendeu a mão. Deixe-me ver. Os documentos, como suspeitava, eram muito mais do que nada demais. Tratava-se de uma procuração ampla que daria a Caetano poder decisório sobre praticamente todos os aspectos dos negócios, sem necessidade de consultas posteriores. Vou ler com calma mais tarde, disse Teodoro, colocando os papéis sobre a mesa de cabeceira. Mas, pai, os acionistas estão nervosos. Precisamos demonstrar estabilidade. Os acionistas sobreviverão a alguns dias de espera, assim como eu sobrevivi construindo esse império do zero. A rispidez na voz de Teodoro surpreendeu Caetano, que recuou ligeiramente. Claro, pai. Descanse. Podemos falar sobre isso depois. Quando Caetano saiu, Teodoro imediatamente ligou para Guilherme. Meu filho acaba de tentar um golpe corporativo. Quero que prepare contramedidas imediatamente. No final daquela primeira semana, Teodoro já compilara observações detalhadas sobre o comportamento de cada membro da família. Caetano visitava diariamente, sempre com algum documento que precisava ser urgentemente assinado. Lavínia aparecia 3 vezes ao dia, sempre quando havia testemunhas por perto. Enfermeiras, empregados ou visitantes ocasionais. Vinícius passara apenas 2 vezes, ambas muito breves, trazendo presentes caros e impessoais escolhidos por sua assistente. Isadora era a única presença constante. Chegava pela manhã com flores frescas do jardim, lia para o pai, ajudava nas refeições e frequentemente adormecia na poltrona ao lado da cama. Quando Teodoro insistia que ela deveria descansar adequadamente, a filha respondia simplesmente: Quero aproveitar cada momento que nos resta, pai. Na noite do 7º dia, enquanto todos dormiam, Teodoro levantou-se silenciosamente da cama. Com passos firmes que contradiziam sua suposta fragilidade, percorreu os corredores escuros da mansão até chegar ao seu antigo escritório. Ali, no silêncio da madrugada, ligou para Guilherme. Como estão as coisas na empresa? Perguntou sem rodeios. A voz de Guilherme soou preocupada do outro lado da linha. Caetano convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. Pelo que pude apurar, pretende apresentar os documentos que você supostamente assinaria, argumentando que sua condição piorou e que você não tem mais capacidade para tomar decisões. E como ele explicaria minha assinatura nesses documentos? Aparentemente, ele tem um plano B. Se você não assinar, ele tentará comprovar sua incapacidade mental através de um laudo médico. Teodoro riu amargamente. Deixe-me adivinhar, não será a doutora Débora a fornecer esse laudo. Exatamente. Ele já contatou um neurologista que nunca te examinou. Impressionante, murmurou Teodoro, uma mistura de decepção e admiração pela audácia do filho. Quem diria que criamos uma serpente tão astuta? O que pretende fazer? Perguntou Guilherme. Deixe-o seguir com o plano. Quero ver até onde vai. Enquanto isso, prepare nosso contra-ataque. E informe nosso amigo no cartório que qualquer tentativa de registrar documentos em meu nome deve ser imediatamente comunicada a você. No dia seguinte, durante o café da manhã, Teodoro observava através das câmeras enquanto a família se reunia na sala de jantar. A ausência do patriarca já alterara drasticamente a dinâmica. Caetano sentava-se agora na cabeceira,
lugar tradicionalmente ocupado por Teodoro. Conversei com a doutora Débora ontem, comentou Isadora, preocupação evidente em sua voz. Ela disse que pai está estável, mas que devemos nos preparar para oscilações no quadro. Estável dentro do esperado para alguém em sua condição, corrigiu Caetano, cortando metodicamente sua omelete. Precisamos ser realistas e nos preparar para todas as eventualidades. Que tipo de eventualidades? Perguntou Lavínia, ajustando uma pulseira de diamantes. Pai pode perder a capacidade de tomar decisões a qualquer momento. As empresas precisam continuar funcionando. Os funcionários e acionistas dependem de nós para manter a estabilidade. Vinícius, que mexia distraidamente em seu celular, finalmente entrou na conversa. Falando em empresas, acho que deveríamos considerar vender alguns ativos menos lucrativos. Aquele hotel em Búzios, por exemplo, nunca performou como esperávamos. Isadora colocou o garfo sobre a mesa com força suficiente para chamar a atenção de todos. Estamos realmente discutindo negócios agora? Nosso pai está lá em cima, lutando por sua vida, e vocês já estão decidindo o que vender? Justamente porque ele está lutando por sua vida, é que precisamos tomar decisões práticas, rebateu Caetano. Pai sempre foi um homem de negócios acima de tudo. Ele entenderia. Você não tem ideia do que pai entenderia ou não. Isadora levantou-se, lágrimas nos olhos. Vocês mal passam tempo suficiente com ele para saber. Depois que Isadora saiu da sala, um silêncio desconfortável pairou por alguns instantes, até que Vinícius o quebrou. Ela sempre foi dramática, vai superar. Lavínia suspirou. Vou precisar conversar com o decorador sobre algumas mudanças na casa. Nada drástico, apenas algumas atualizações que venho adiando. Atualizações? Questionou Caetano, erguendo uma sobrancelha. Sim, você sabe. O escritório de Teodoro sempre foi tão austero e antiquado. Estava pensando em transformá-lo em uma sala de música, talvez. Sempre quis um piano de cauda naquela ala da casa. Teodoro desligou o tablet, tendo visto o suficiente. A velocidade com que planejavam redesenhar sua vida e sua casa era notável. Nem mesmo esperavam que ele realmente partisse antes de começar a apagar seus vestígios. Mais tarde naquele dia, enquanto fingia dormir, Teodoro ouviu Isadora entrar silenciosamente no quarto. Ela ajeitou as cortinas para bloquear a luz direta do sol, trocou as flores no vaso ao lado da cama e então, pensando que o pai dormia profundamente, pegou sua mão entre as suas. Pai, sussurrou ela, não sei se pode me ouvir agora, mas quero que saiba que estou aqui. Não vou deixar ninguém tomar decisões por você ou sobre você. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Teodoro antes que pudesse contê-la. Isadora a interpretou como reação ao sonho, secando-a gentilmente. Descanse, continuou ela, e quando acordar prometo que estarei aqui. Vamos lutar juntos como sempre fizemos. Teodoro pensou em todas as vezes que Isadora estivera ao seu lado desde pequena. Enquanto os irmãos competiam por atenção e presentes caros, ela simplesmente apreciava os momentos compartilhados. Quando ele enfrentara uma crise cardíaca 10 anos antes, essa sim real, Isadora abandonara um semestre na universidade para cuidar dele, contra sua vontade. Isadora, murmurou, abrindo os olhos lentamente. Estou aqui, pai, respondeu ela, apertando suavemente sua mão. Você sempre esteve, disse ele, e fechou os olhos novamente, fingindo cansaço para esconder a emoção. Naquela noite, enquanto a mansão dormia, Teodoro analisava as anotações que fizera ao longo da semana. O comportamento de cada um confirmava exatamente o que ele suspeitara por anos, mas nunca quisera admitir. A pergunta que o atormentara, quem realmente me ama nesta casa? Começava a encontrar sua resposta, e era tanto um alívio quanto uma dor profunda. O relógio da parede marcava 2 da manhã quando Teodoro decidiu que era hora de intensificar o teste. Pegou o telefone e digitou uma mensagem para Guilherme e doutora Débora. Passamos para a fase 2. Amanhã começo a piorar. Conforme planejado, na manhã seguinte, a doutora Débora chegou à mansão com expressão grave. Reuniu a família na antessala do quarto de Teodoro para informar sobre o suposto agravamento do quadro. Os exames mostram progressão da doença mais rápida do que esperávamos, explicou com convincente pesar profissional.
Teremos que ajustar a medicação e intensificar os cuidados paliativos. Quanto tempo ele ainda tem? Perguntou Caetano, sua voz calculadamente controlada. É difícil precisar, mas possivelmente menos do que estimamos inicialmente. Talvez 4 meses no máximo. Isadora cobriu o rosto com as mãos, lutando para conter o choro. Vinícius colocou um braço ao redor dos ombros da irmã. Um gesto que pareceria consolador para quem observasse, mas que Teodoro, através das câmeras ocultas, notou ser mecânico e distante. Lavínia levou uma mão ao peito. Ele está consciente? Posso vê-lo? Está medicado para a dor agora, então estará sonolento. Podem entrar, mas apenas por alguns minutos cada um. No quarto, Teodoro interpretava o papel de um homem debilitado com maestria digna de premiação. Olhos semicerrados, respiração laboriosa, movimentos lentos e imprecisos. A enfermeira Marília ajustava o gotejamento de soro, água com vitaminas, enquanto monitorava os aparelhos que simulavam um quadro preocupante. Caetano foi o primeiro a entrar. Aproximou-se da cama com passos medidos, observando os equipamentos médicos com interesse quase clínico. Pai, começou formalmente. A doutora Débora nos informou sobre sua condição. Quero que saiba que estou cuidando de tudo nas empresas. Não há com o que se preocupar. Teodoro emitiu um gemido baixo, como se estivesse apenas parcialmente consciente. Os documentos que trouxe precisam da sua assinatura, continuou Caetano, retirando papéis da pasta que carregava. É apenas uma formalidade para garantir continuidade administrativa durante sua ausência temporária. Quando não obteve resposta, além de outro gemido, Caetano pigarreou, visivelmente contrariado. Talvez seja melhor conversarmos quando estiver mais lúcido. Deixarei os documentos aqui. Após sua saída, Lavínia entrou, trajando um vestido preto discreto. Já em luto antecipado, observou Teodoro amargamente. "Oh, meu querido!" exclamou ela, sentando-se delicadamente na beira da cama. "Ver você assim parte meu coração." Ela ajeitou desnecessariamente os cobertores, certificando-se que a enfermeira notasse seu gesto de dedicação. "Não se preocupe com nada", continuou, acariciando superficialmente a mão de Teodoro. "Estou organizando tudo em casa. Inclusive, pensei em redecorar algumas áreas que estão precisando de atualização há anos." Teodoro quase abriu os olhos em espanto com a audácia da esposa, mas manteve a farsa. "Ah, e conversei com seu alfaiate. Cancelei aqueles ternos que você encomendou mês passado." Não fazia sentido. Ela interrompeu-se, percebendo o que estava prestes a dizer. "Bem, descanse agora. Voltarei mais tarde." Quando Lavínia saiu, Teodoro permitiu-se um pequeno suspiro de frustração. 38 anos de casamento, e ela já cancelava suas encomendas e planejava redecorar a casa. Vinícius entrou em seguida, cheirando a álcool apesar do horário matinal. "Ei, pai", disse, mantendo-se a certa distância da cama. "Situação difícil, hein? Mas você sempre foi forte como um touro. Tenho certeza que vai surpreender todo mundo." Teodoro entreabriu os olhos, o suficiente para ver o filho mexendo nervosamente nas chaves do carro. "Escuta, sei que não é o melhor momento, mas preciso da sua autorização para uma transação. Apareceu uma oportunidade única para o resort em Búzios. Um comprador interessado, ótima oferta. Poderíamos reinvestir em algo mais lucrativo." Mesmo em seu estado supostamente debilitado, Teodoro percebeu a mentira. O resort em Búzios era uma das propriedades mais lucrativas do grupo, recentemente reformado e com ocupação máxima garantida durante toda a temporada. "Podemos falar depois", murmurou Teodoro com voz fraca. "Claro, claro." Vinícius recuou, claramente aliviado por encerrar a visita. "Descanse, pai, voltarei quando estiver melhor." Por último, entrou Isadora. Diferente dos outros, aproximou-se imediatamente, sentando-se na cadeira ao lado da cama e tomando a mão do pai entre as suas. "Pai", sussurrou, sem tentar conter as lágrimas. "Estou aqui." Não fez perguntas sobre negócios, não mencionou herança ou propriedades. Simplesmente começou a contar sobre o jardim, as orquídeas que ele tanto amava e como as flores pareciam mais vibrantes naquela manhã. "Lembra quando me ensinou a identificar as diferentes espécies? Você dizia que orquídeas são como pessoas.
Parecem frágeis, mas na verdade são incrivelmente resistentes e capazes de florescer nas condições mais adversas. Teodoro sentiu um nó na garganta. Lembrava-se perfeitamente daquela conversa, mais de 20 anos atrás, quando Isadora era apenas uma menina. Surpreendeu-se que ela ainda guardasse aquelas palavras. Vou trazer algumas para seu quarto amanhã. As Cattleyas roxas que você sempre preferiu estão começando a desabrochar. Quando a enfermeira indicou que o tempo de visita terminara, Isadora inclinou-se e beijou suavemente a testa do pai. Descanse, pai. Estarei aqui quando acordar. Após a saída de todos, Teodoro esperou alguns minutos para ter certeza de que ninguém retornaria inesperadamente. Então, sentou-se na cama com movimentos fluidos que contradiziam completamente seu estado anterior. Impressionante atuação, senhor. Monteiro, comentou Marília, entregando-lhe um copo d'água. Quase me convenceu. Anos observando pessoas, Marília. Aprendi a ler e a representar emoções. Teodoro tomou um gole d'água. Por favor, verifique se a doutora Débora ainda está na mansão. Preciso falar com ela em particular. Minutos depois, a médica entrou no quarto, fechando cuidadosamente a porta atrás de si. Como está se sentindo com tudo isso? Perguntou ela, a preocupação genuína. Como esperado, respondeu Teodoro secamente. Caetano quer assumir as empresas, Vinícius quer vender ativos, Lavínia já está redecoando a casa. E Isadora? O semblante de Teodoro suavizou-se. Ela é a única luz nessa escuridão toda. Débora assentiu. Percebi. Ela me liga diariamente para discutir seus cuidados, pesquisa tratamentos alternativos, pergunta sobre dietas que poderiam fortalecer seu sistema imunológico. Enquanto isso, Caetano tenta conseguir laudos de incapacidade e Vinícius planeja vender propriedades pelas minhas costas, comentou Teodoro amargamente. Tem certeza que quer continuar com isso? Já não tem evidências suficientes? Teodoro balançou a cabeça. Preciso ver até onde vão, até onde são capazes de chegar. Naquela tarde, através do sistema de monitoramento, Teodoro observou enquanto Caetano e Vinícius se reuniam secretamente no escritório, longe dos olhares da família. Falei com um médico especializado em avaliações de capacidade mental, dizia Caetano, servindo-se generosamente de uísque. Ele pode vir amanhã, como um consultor da doutora Débora. Ela concordará com isso? Perguntou Vinícius, inquieto. Não terá escolha se apresentarmos como uma segunda opinião solicitada pela família. Uma vez que tenhamos o laudo de incapacidade, podemos acionar o plano de sucessão de emergência que preparei. Vinícius sorriu, girando o líquido âmbar em seu copo. E aquela cláusula que você mencionou, sobre decisões unânimes? Uma pequena modificação no documento original. Caetano deu de ombros. Em vez de decisões unânimes entre os herdeiros, a nova versão estabelece que, na incapacidade do presidente, o vice-presidente assume com plenos poderes. E, convenientemente, o vice-presidente é você, concluiu Vinícius com uma risada. Exatamente. Quanto ao resort em Búzios que você quer vender, precisamos agir com cautela. Aquela propriedade é emblemática para pai. Sugiro esperarmos que ele... Bem, que sua condição se agrave mais antes de tomarmos essa decisão. Não podemos esperar muito, argumentou Vinícius impaciente. O comprador está oferecendo um valor acima do mercado, mas tem prazo para concluir a transação. Quem é esse comprador tão interessado? Questionou Caetano, desconfiado. Vinícius hesitou. Um grupo investidor do Oriente Médio. Não posso revelar mais detalhes por enquanto. Na realidade, não existia grupo investidor algum. Teodoro, através de Guilherme, descobrira que Vinícius havia hipotecado secretamente sua cobertura em Ipanema e vários bens pessoais para cobrir dívidas de jogo. O comprador seria, na verdade, um laranja que repassaria o dinheiro da venda para quitar essas dívidas, enquanto Vinícius embolsaria uma comissão substancial. Mais tarde naquela noite, Teodoro recebeu a visita de Guilherme em seu quarto. O advogado trouxe notícias preocupantes. Caetano não está perdendo tempo, informou entregando uma pasta a Teodoro. Já reorganizou a diretoria, afastou 3 executivos da sua confiança e indicou aliados para posições estratégicas. Em apenas uma semana? Teodoro folheou os documentos com incredulidade.
Não pensei que seria tão rápido. Há mais. Ele está preparando uma reunião extraordinária do Conselho para a próxima sexta-feira. O tema principal: reestruturação completa da holding. Teodoro fechou a pasta, sua determinação renovada. Hora de acionar nossas contramedidas. Quero que faça 3 coisas. Primeiro, entre em contato discretamente com os principais acionistas. Segundo, organize uma reunião paralela com nossos aliados no Conselho. Terceiro, prepare o dossiê sobre as atividades questionáveis de Caetano nos últimos anos. Tem certeza? Isso pode destruir a carreira dele, advertiu Guilherme. Ele está destruindo tudo que construí, rebateu Teodoro. Quero estar preparado caso seja necessário usar essa informação. Enquanto isso, no andar de baixo, Lavínia encontrava-se secretamente com seu decorador de interiores, discutindo mudanças radicais para a mansão. O escritório dele tem aquela energia tão masculina e antiquada, dizia ela, mostrando catálogos de móveis contemporâneos. Podemos transformá-lo completamente. Estou pensando em tons de azul e cinza, algo mais moderno e leve. E quando começaríamos esse projeto? Perguntou o decorador, folheando os catálogos com interesse profissional. Lavínia hesitou brevemente. Em breve. As circunstâncias estão mudando rapidamente. Digamos que dentro de 3 meses podemos iniciar as obras. Na manhã seguinte, Isadora surpreendeu a todos ao trazer não apenas as orquídeas prometidas, mas também Padre Anselmo, o velho sacerdote da Catedral de São Pedro de Alcântara, que conhecia a família há décadas. Pai sempre valorizou a espiritualidade, mesmo não sendo religioso praticante, explicou ela à família reunida na sala. Achei importante oferecer esse conforto. Caetano franziu o senho. Não acho apropriado. Pai nunca foi homem de igreja. Não se trata de religião, Caetano, rebateu Isadora. Trata-se de paz espiritual. Padre Anselmo é praticamente da família, batizou a todos nós. Acho perfeitamente adequado, intercedeu Lavínia, sempre atenta às aparências sociais. O que os nossos amigos pensariam se não oferecêssemos amparo espiritual neste momento? Permitiram então que o padre entrasse no quarto de Teodoro. A sós com o velho amigo, o patriarca pôde relaxar momentaneamente sua atuação. Anselmo, obrigado por vir, disse, sua voz normal surpreendendo o sacerdote. Teodoro, sua filha me disse que estava muito debilitado, mas vejo que ainda tem força. A situação é complicada, meu amigo. Preciso da sua discrição absoluta sobre o que vou lhe contar. Teodoro explicou resumidamente seu plano, confiando no sigilo do confessionário. O padre ouviu tudo com expressão grave, sem interromper. Entendo suas razões, Teodoro, mas esse tipo de engano pode ter consequências além das que você prevê. Está brincando com emoções genuínas, pelo menos no caso da sua filha caçula. É um preço que preciso pagar para descobrir a verdade. O padre suspirou. A verdade tem muitas faces, meu filho. Às vezes, o que buscamos confirmar é apenas o que já suspeitamos. Tome cuidado para não destruir o bom junto com o ruim. Após a saída do padre, Isadora entrou com um vaso de orquídeas catleias roxas, exatamente como prometera. Colocou-as cuidadosamente próximo à janela, onde Teodoro poderia vê-las. Trouxe suas favoritas, pai, disse suavemente, ajustando as cortinas para que a luz matinal iluminasse as flores sem incomodar seus olhos. O jardineiro disse que essa variedade específica floresce apenas uma vez por ano. Parece que esperaram por você. Teodoro observou a filha através dos olhos semicerrados. Havia uma delicadeza em seus gestos, uma genuína preocupação que contrastava drasticamente com o comportamento calculista dos irmãos. Por um momento, sentiu o peso da culpa por submetê-la a esse sofrimento desnecessário. Isadora, chamou com voz fraca, interpretando novamente seu papel. Ela aproximou-se imediatamente. Estou aqui, pai. Você... Sempre esteve, murmurou ele, repetindo as palavras ditas anteriormente, mas agora carregadas de novo significado. Quando tudo isso passar, lembre-se disso. Confusa, Isadora segurou sua mão. O que quer dizer, pai? Apenas confie em mim. Teodoro fechou os olhos, fingindo exaustão para encerrar a conversa antes que se traísse. Naquela tarde, conforme Caetano planejara, um neurologista desconhecido apareceu na mansão.
Apresentou-se como doutor Maurício Buarque, especialista em doenças neurodegenerativas e amigo próximo da família. Uma mentira descarada, já que Teodoro nunca ouvira falar dele. É apenas uma consulta de rotina para avaliarmos o estado cognitivo do Sr. Monteiro, explicou o médico quando Isadora questionou sua presença. A doutora Débora não mencionou nenhuma consulta adicional, argumentou ela desconfiada. Foi uma solicitação de último momento do seu irmão. Como diretor financeiro das empresas, ele precisa garantir que todas as bases legais estejam cobertas. Isadora cruzou os braços. Bases legais? Estamos falando da saúde do meu pai, não de um contrato empresarial. Caetano interveio. Isadora, seja razoável. Precisamos de uma avaliação independente da capacidade cognitiva de pai para proteger seus próprios interesses. É puramente procedimento padrão. Não vou permitir que esse médico examine pai sem a presença da doutora. Débora, afirmou Isadora categoricamente. Não cabe a você permitir ou não, respondeu Caetano friamente. Sou o responsável pelas decisões médicas na ausência de pai, conforme acordado com a doutora Débora. Isso é mentira, Isadora elevou a voz. Ela nunca concordaria com isso sem me consultar. A discussão acalorada era exatamente o que Teodoro ouvia através do sistema de monitoramento. Seu coração inflava de orgulho pela determinação de Isadora em protegê-lo, ao mesmo tempo em que fervia de indignação pela audácia de Caetano. Eventualmente chegaram a um compromisso. O neurologista poderia fazer uma avaliação preliminar, mas qualquer procedimento mais invasivo ou conclusões formais dependeriam da aprovação da doutora Débora. No quarto, Teodoro intensificou sua atuação de debilidade. Quando o doutor Maurício realizou testes cognitivos simples, ele deliberadamente errou respostas, hesitou diante de perguntas básicas e fingiu confusão temporal. Qual é a data de hoje, Sr. Monteiro? Perguntou o médico. Abril 1986, respondeu Teodoro, sabendo que estavam em pleno agosto de 2023. E quem é o presidente atual do Brasil? Costa e Silva, murmurou ele, escolhendo propositalmente um presidente de décadas atrás. Satisfeito com os resultados, o neurologista fez anotações extensas em sua prancheta. Antes de sair, assegurou a Caetano em voz baixa que julgava inaudível para Teodoro. Tenho o suficiente para o laudo que discutimos. Enviarei ainda hoje. Quando todos saíram, Teodoro não pôde deixar de sorrir amargamente. O plano funcionava melhor do que esperara, revelando não apenas as verdadeiras intenções de cada um, mas também até onde estavam dispostos a ir para alcançar seus objetivos. Pegando o tablet escondido, enviou uma mensagem criptografada para Guilherme. Preparem-se. O próximo ato está prestes a começar. No final do primeiro mês após o anúncio da suposta doença terminal de Teodoro, a mansão dos Monteiros já não era o mesmo lugar. Os longos corredores, antes iluminados e cheios de vida, agora permaneciam na penumbra. As risadas que costumavam ecoar durante os jantares de família foram substituídas por discussões tensas em voz baixa. O quarto principal, outrora símbolo do poder do patriarca, transformara-se em um ambiente quase hospitalar, com cheiro de medicamentos e cortinas permanentemente fechadas. Na sala de reuniões da Monteiro Holding, Caetano presidia seu primeiro conselho como presidente interino. Com um terno impecavelmente cortado e expressão grave, apresentava slides com gráficos e projeções financeiras. Como podem ver, senhores, implementei algumas mudanças estratégicas para otimizar nossas operações, explicava, indicando um gráfico de barras que mostrava redução de custos. Nos últimos 30 dias, conseguimos aumentar a margem de lucro em 3,7% através de reestruturação de pessoal. Reestruturação? Questionou Sofia Meirelles, uma das conselheiras mais antigas e leais a Teodoro. Pelo que soube, você demitiu funcionários que estavam na empresa há mais de 2 décadas. Caetano ajustou a gravata, sinal de leve desconforto que apenas olhos treinados como os de Guilherme, sentado discretamente no fundo da sala, poderiam notar. Infelizmente, tivemos que fazer escolhas difíceis. Alguns colaboradores, apesar de sua história com a empresa, já não atendiam às demandas do mercado atual. Precisamos de sangue novo, ideias inovadoras.
Curioso, comentou Sofia, considerando que nossos índices de satisfação de clientes caíram 12% desde essas demissões. Parece que os clientes valorizavam a experiência desses funcionários. O rosto de Caetano endureceu. São ajustes temporários. Toda transição tem seus desafios iniciais. O que Caetano não mencionou foi que os novos talentos contratados eram, em sua maioria, amigos pessoais com pouca ou nenhuma experiência no setor hoteleiro. O mais notável, Lucas Peçanha, ex-colega de faculdade, assumira o cargo de diretor de operações, apesar de seu histórico profissional limitar-se a uma breve passagem por uma startup de aplicativos que falira em menos de um ano. Enquanto isso, na mansão, Vinícius conversava secretamente ao telefone no jardim, longe dos ouvidos da família. Sim, já tenho os documentos praticamente prontos. Só precisamos da assinatura dele, o que deve acontecer logo. Não, ninguém sabe sobre nossa negociação. 50 milhões? Impossível, o resort vale no mínimo 80. Bem, talvez possamos chegar a um acordo em 70, mas preciso da minha comissão de 15% garantida. Em dinheiro, claro. O que Vinícius ignorava era que o suposto comprador interessado no resort de Búzios tratava-se, na verdade, de um investigador particular contratado por Guilherme para documentar suas tentativas de venda fraudulenta de ativos da família. Na ala leste da mansão, Lavínia recebia discretamente Otávio Machado, um homem de 40 anos, 10 anos mais jovem que ela, com físico atlético e sorriso ensaiado. Apresentado oficialmente como seu novo motorista particular, ele na verdade era seu amante há quase um ano. Não sei por que precisamos nos esconder agora, reclamava ele, enquanto Lavínia verificava nervosamente se a porta da sala de música estava bem fechada. Você mesma disse que ele está à beira da partida. Respeito, Otávio, respondeu ela secamente. Aos olhos da sociedade, ainda sou uma esposa dedicada cuidando do marido doente. E quanto tempo mais precisaremos manter essa farsa? Lavínia suspirou, ajustando uma mecha de cabelo perfeitamente tingido. Os médicos falaram em 4 meses, possivelmente menos. Depois disso, respeitaremos um período de luto apropriado e então poderemos oficializar nossa situação. E a herança? Seus filhos não vão criar problemas? Um sorriso calculista formou-se nos lábios bem delineados de Lavínia. Teodoro sempre foi um homem tradicional. O testamento favorece significativamente a esposa. Além disso, Caetano está ocupado demais com as empresas para questionar minha parte, e Vinícius só se importa com sua mesada mensal. E a filha mais nova, Isadora, certo? Ela parece bem próxima do pai. A expressão de Lavínia endureceu. Isadora sempre foi idealista demais para seu próprio bem. Mas no final, ela também terá que aceitar as circunstâncias. O que Lavínia desconhecia era que cada palavra daquela conversa estava sendo gravada pelo sistema instalado por Guilherme. No quarto, Teodoro assistia à cena com uma mistura de dor e raiva contida. 38 anos de casamento reduzidos a cálculos de herança e planos para um futuro com outro homem. Apenas Isadora mantinha-se como um ponto de luz naquela escuridão crescente. Todas as manhãs, independentemente de seus compromissos, passava horas ao lado do pai. Lia para ele seus livros favoritos, colocava música clássica em volume baixo, contava histórias sobre os projetos sociais que coordenava. Diferente dos outros, nunca mencionava negócios, propriedades ou dinheiro. Naquela tarde específica, enquanto ajudava a enfermeira a trocar os lençóis da cama de Teodoro, Isadora notou algo estranho. Marília, a respiração dele parece diferente hoje, comentou preocupação genuína em sua voz. A enfermeira, parte do esquema, respondeu conforme o roteiro. É normal haver variações. A medicação para a dor pode afetar o padrão respiratório. Mas ele está mais pálido, insistiu Isadora, tocando suavemente a mão do pai. E suas mãos estão frias. Vou verificar os sinais vitais novamente e informar a doutora Débora, assegurou Marília. Quando a enfermeira saiu para simular o telefonema, Isadora sentou-se ao lado da cama, segurando a mão de Teodoro entre as suas para aquecê-la. Pai, sussurrou ela, não sei se pode me ouvir agora, mas quero que saiba que estamos todos aqui. Eu estou aqui.
Vamos passar por isso juntos, como sempre fizemos. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Teodoro antes que ele pudesse controlá-la. Isadora a secou gentilmente, interpretando-a como sinal de dor ou desconforto. Não tenha medo, continuou ela. Não vou deixar você sozinho nem por um minuto. Naquele momento, Teodoro quase cedeu ao impulso de revelar toda a verdade. A culpa por fazer a filha sofrer desnecessariamente era como uma pedra em seu peito, mas o plano precisava continuar, não apenas para expor os outros, mas também para ter certeza absoluta sobre Isadora. Seria seu amor genuíno ou apenas uma atuação mais convincente que a dos irmãos? Na mesma tarde, doutor, Guilherme reuniu-se secretamente com Teodoro, enquanto este supostamente dormia sob efeito de sedativos. As coisas estão piorando nas empresas, informou o advogado, sentando-se ao lado da cama depois que Marília confirmou que estavam sozinhos. Caetano demitiu mais 3 executivos históricos, incluindo Ricardo Neves, seu braço direito no departamento jurídico. Ricardo está conosco há 25 anos, murmurou Teodoro, abandonando momentaneamente seu papel de doente inconsciente. Exatamente. E foi substituído por um recém-formado que, coincidentemente, é sobrinho do novo diretor de operações. E quanto ao conselho? Como reagiram? Divididos. Sofia e alguns outros leais a você estão questionando as decisões, mas Caetano conseguiu o apoio da maioria, prometendo resultados de curto prazo. Já implementou um corte de custos agressivo que vai mostrar números positivos no próximo trimestre, mas pode comprometer a qualidade dos serviços a médio prazo. Teodoro assentiu, processando as informações. E Vinícius? Conseguiu mais detalhes sobre a venda do resort? Nosso investigador gravou tudo. Vinícius está negociando por fora, sem consultar o departamento jurídico ou o conselho. Ofereceu o resort por 70 milhões, quando a avaliação mais recente indica valor de mercado de 110 milhões, e exigiu comissão de 15% paga em dinheiro vivo. O terreno em Angra? Também está na mira dele. Já fez contatos com 3 corretoras diferentes. Teodoro fechou os olhos por um momento, absorvendo o impacto dessas revelações. O terreno em Angra dos Reis era um dos seus ativos mais valiosos, não apenas pelo valor financeiro, mas pelo significado sentimental. Fora a primeira grande aquisição, depois que o negócio começou a prosperar. Um símbolo do sucesso que tanto lutara para conquistar. E quanto às contramedidas? Tudo conforme planejado, assegurou Guilherme. Através de empresas offshore controladas por nós, fizemos ofertas para recomprar secretamente qualquer propriedade que Vinícius conseguir vender. Assim, preservamos os ativos sem levantar suspeitas. Brilhante, comentou Teodoro com um leve sorriso. E Lavínia? Alguma novidade? Guilherme hesitou, desviando brevemente o olhar. Tem certeza que quer saber? Toda a verdade, Guilherme, por mais dolorosa que seja. O advogado suspirou. Ela tem se encontrado regularmente com um homem chamado Otávio Machado. Apresenta-o como motorista, mas, bem, as gravações não deixam dúvidas sobre a natureza do relacionamento. Além disso, encontramos evidências de que planejam uma viagem para a Grécia 3 meses após seu suposto falecimento. Teodoro assentiu lentamente, seu rosto uma máscara de impassibilidade que não revelava a tempestade interior. E Isadora? Pela primeira vez naquela conversa, o semblante de Guilherme suavizou-se. Ela é exatamente o que aparenta ser, Teodoro. Cancelou todos os compromissos profissionais para estar aqui. Tem pesquisado incansavelmente sobre sua suposta condição, consultado especialistas internacionais, investigado tratamentos alternativos. Ela sempre foi transparente, murmurou Teodoro, mais para si mesmo que para Guilherme. Desde criança, incapaz de esconder o que realmente sente. Talvez seja a hora de encerrar essa farsa, pelo menos para ela. Não. Teodoro foi categórico. O teste precisa ser completo. E há ainda outra fase a implementar. Não me diga que está pensando em seguir com o plano da aldeia. Guilherme parecia preocupado. Mais do que nunca, preciso ver como reagem quando eu não estiver fisicamente presente para observá-los. 2 dias depois, Caetano convocou uma reunião familiar no escritório que agora ocupava na mansão,
o antigo refúgio de Teodoro, já modificado com novos móveis e decoração que refletiam o estilo impessoal e corporativo do filho. Precisamos discutir algumas questões práticas, começou ele, sentado na cadeira que substituíra a antiga poltrona de couro favorita do pai. Os médicos indicam que a condição de pai pode se deteriorar rapidamente nas próximas semanas. Isadora, que permanecia em pé próxima à janela, cruzou os braços defensivamente. Que tipo de questões práticas? Sucessão empresarial, administração do patrimônio, questões fiscais, enumerou Caetano metodicamente. Papai ainda está vivo, protestou Isadora, indignação evidente em sua voz. Precisamente por isso devemos resolver estas questões enquanto ele ainda pode participar, mesmo que minimamente, das decisões, argumentou Caetano com falsa razoabilidade. Vinícius, que mexia distraidamente em seu telefone, finalmente manifestou-se. Caetano tem razão, Isadora. É pelo bem de todos, inclusive de pai. Ele sempre foi organizado e gostaria que mantivéssemos tudo em ordem. Lavínia, que observava a interação dos filhos com aparente distanciamento, acrescentou: além disso, precisamos começar a pensar em arranjos para depois. Teodoro sempre gostou de cerimônias discretas, elegantes. Não acredito que estamos tendo esta conversa. Isadora sacudiu a cabeça em descrença. Vocês falam como se ele já tivesse partido, como se fosse apenas uma formalidade a ser resolvida. Estamos sendo práticos, rebateu Caetano, irritação começando a transparecer em sua voz controlada. Alguém precisa pensar com a cabeça, não apenas com emoções. E alguém precisa lembrar que estamos falando do nosso pai, não de um ativo corporativo, respondeu Isadora, lágrimas de frustração formando-se em seus olhos. A discussão intensificou-se, com acusações de insensibilidade de um lado e irresponsabilidade de outro. O que nenhum deles sabia era que Teodoro acompanhava tudo através do tablet, cada palavra alimentando sua determinação de levar o plano até o fim. Na manhã seguinte, durante o café, Isadora surpreendeu a todos com um anúncio. Conversei com a doutora Débora, e ela concordou que seria benéfico para pai mudar de ambiente por alguns dias. Vou levá-lo para a casa de campo em Itaipava no final de semana. Isso é absurdo, protestou Caetano imediatamente. Ele precisa de cuidados médicos constantes. Não pode simplesmente ser transportado como bagagem. Já organizei tudo, respondeu Isadora com firmeza incomum. Marília a acompanhará, e a doutora Débora fará visitas diárias. A casa já foi preparada com todos os equipamentos necessários. Quem autorizou isso? Exigiu Caetano, seu tom autoritário revelando o quão habituado estava a dar ordens sem ser questionado. Papai, respondeu Isadora simplesmente. Em um dos momentos de lucidez dele ontem à noite, mencionei a ideia e ele apertou minha mão em concordância. A doutora Débora testemunhou. Caetano empalideceu visivelmente. Isso é ridículo. Um aperto de mão não constitui consentimento legal. Não estamos em um tribunal, Caetano. Estamos falando do desejo de um homem doente de passar alguns dias em um lugar que sempre amou. E quanto às reuniões programadas, documentos que precisam de assinatura? Insistiu ele. Podem esperar alguns dias, respondeu Isadora, uma determinação incomum endurecendo sua voz normalmente suave. Ou, se forem tão urgentes quanto você alega, podem ser levados até Itaipava. Lavínia, que observava a discussão com interesse crescente, finalmente interveio. Talvez seja boa ideia. Um ambiente mais calmo, ar puro da montanha, poderia até prolongar o tempo que nos resta com ele. Seu verdadeiro motivo, que Teodoro deduziu facilmente, era a oportunidade de desfrutar da mansão com mais liberdade na ausência do marido. No sábado pela manhã, uma ambulância particular estacionou na entrada da mansão. Com eficiência profissional, paramédicos transferiram Teodoro, aparentemente sedado e inconsciente, para o veículo adaptado. Isadora acompanhava cada movimento com atenção minuciosa, verificando pessoalmente o conforto do pai. Tem certeza que quer fazer isso? Perguntou Marília discretamente quando ficaram sozinhas por um momento. Absoluta, respondeu Isadora com determinação. Ele precisa disso, mesmo que não consiga expressar. Sempre amou aquele lugar. Foi lá que me ensinou a nadar.
a montar a cavalo, a identificar as constelações nas noites de verão. O que Isadora não sabia era que essa mudança temporária para Itaipava fazia parte do plano original de Teodoro, um movimento estratégico para observar como a família se comportaria na sua ausência física. Enquanto a ambulância deixava os portões da propriedade, Teodoro, através da pequena câmera instalada discretamente no veículo, observou Caetano imediatamente ao telefone, Vinícius sorrindo enquanto acenava distraidamente, e Lavínia com uma expressão que só poderia ser descrita como alívio. Fase 2 concluída, murmurou para si mesmo, preparando-se para o que viria a seguir. Agora vamos ver o que fazem quando pensam que estou longe demais para observá-los. A casa de campo em Itaipava, com seus jardins bem cuidados e vista privilegiada para as montanhas da Serra dos Órgãos, sempre fora o refúgio favorito de Teodoro. Construída no estilo alpino, com amplas varandas e interiores revestidos em madeira nobre, a propriedade emanava uma tranquilidade que contrastava com a suntuosidade formal da mansão em Petrópolis. Nos primeiros dias após a chegada, Teodoro permitiu-se pequenos momentos de alívio em sua atuação. Quando apenas Isadora e Marília estavam presentes no quarto, chegava a sentar-se na cama, mantendo conversas lúcidas, embora ainda fingindo fraqueza e confusão ocasional. "O ar aqui sempre me fez bem", comentou ele numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Isadora arrumava flores frescas no vaso próximo à janela. "Eu sabia que você se sentiria melhor", respondeu ela, sorriso iluminando seu rosto cansado. "Lembra quando vínhamos todos os verões? Você dizia que as montanhas tinham poderes curativos." Teodoro assentiu, memórias genuínas trazendo-lhe um sorriso. Seu avô costumava dizer que as montanhas nos aproximam do céu. Talvez por isso nos sintamos melhores aqui. "Papai", Isadora hesitou, sentando-se na beirada da cama. "Tenho pensado muito. E se consultássemos curandeiros tradicionais? Sei que parece alternativo demais, mas existem ervas e tratamentos naturais que foram usados por gerações, não para substituir a medicina convencional, mas como complemento." A sugestão surpreendeu Teodoro. Era precisamente o tipo de ideia que ridicularizaria em circunstâncias normais. Ele, um homem pragmático, que sempre valorizou ciência e racionalidade acima de crenças populares. No entanto, a sinceridade no olhar de Isadora tocou algo profundo em seu coração. "Se isso te faz sentir melhor, não vejo problema", respondeu, mantendo seu papel. O rosto de Isadora iluminou-se. "Existe uma senhora em Nova Friburgo, Dona Jurema. Todos dizem que ela possui conhecimentos extraordinários sobre plantas medicinais. Vou contatá-la hoje mesmo." Quando Isadora saiu do quarto, Marília aproximou-se com uma xícara de chá. "Ela realmente acredita que pode salvá-lo", comentou a enfermeira em voz baixa. "É o que torna tudo isso ainda mais difícil", respondeu Teodoro, aceitando a bebida. "Às vezes penso em contar a verdade apenas para ela." "Por que não conta?", questionou Marília. "O senhor já tem provas suficientes sobre os outros." Teodoro suspirou, contemplando o vapor que subia da xícara. "Preciso ter certeza absoluta, não apenas sobre os outros, mas também sobre ela. O teste deve ser completo." Na mansão em Petrópolis, enquanto isso, as verdadeiras naturezas floresciam na ausência do patriarca. Através das câmeras estrategicamente posicionadas, Teodoro acompanhava tudo pelo tablet, cada nova revelação confirmando suas piores suspeitas. Caetano não perdera tempo em transformar o escritório principal, antes território sagrado de Teodoro, em seu quartel-general. Em apenas 3 dias, substituíra a mobília clássica por peças contemporâneas, removera quadros históricos da família para dar lugar à arte abstrata e impessoal, e até mesmo mandara arrancar a estante de livros raros que Teodoro colecionara durante décadas. "Precisamos de um ambiente que reflita a nova era da empresa", explicava ele a Lucas Peçanha, enquanto ambos admiravam as mudanças. "Menos tradicionalismo, mais inovação", o que realmente significava menos Teodoro, mais Caetano. Na sede da Monteiro Holding, a reestruturação intensificara-se. Mais funcionários leais ao patriarca foram demitidos, substituídos por jovens ambiciosos, diretamente subordinados a Caetano. A política de qualidade que sempre fora o pilar da rede hoteleira
foi gradualmente substituída por iniciativas de corte de custos. Em uma reunião particularmente reveladora, captada pelas câmeras da sala de conferências, Caetano apresentava sua visão aos novos diretores. O modelo de negócios que meu pai construiu serviu bem à sua época, mas precisamos evoluir. Hotéis de luxo com serviço personalizado têm margens menores do que propriedades padronizadas de alto volume. Mas a marca Monteiro sempre significou exclusividade e atendimento personalizado, argumentou um dos poucos executivos veteranos que restavam. Marcas evoluem, rebateu Caetano secamente. A partir de agora focaremos em expansão acelerada com unidades menores, maior padronização e redução de pessoal. Os tempos de garçons lembrando a bebida preferida de cada hóspede acabaram. Era a negação completa de tudo que Teodoro valorizava. Para ele, hospitalidade nunca fora apenas um negócio. Era uma arte, uma tradição, quase uma vocação. Cada hotel da rede refletia essa filosofia, desde os detalhes arquitetônicos até o treinamento meticuloso da equipe. Ver seu legado sendo desmontado tão rapidamente era como assistir à demolição de uma obra-prima. Vinícius, por sua vez, não perdia tempo em seu próprio projeto de desmantelamento. Com Teodoro fisicamente distante, intensificou as negociações para vender propriedades da família. O resort em Búzios foi apenas o começo. Logo estava em contato com potenciais compradores para o terreno em Angra dos Reis e até mesmo para a vinícola em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, presente de Teodoro para Lavínia em seu 30º aniversário de casamento. A vinícola não é muito lucrativa, explicava ele ao telefone, caminhando pelo jardim da mansão. Meu pai sempre a manteve mais por sentimentalismo. Mas com a situação atual precisamos ser práticos. O que Vinícius não mencionava era que os recursos dessas vendas não seriam reinvestidos nos negócios da família. Através de esquemas elaborados, planejava desviar parte substancial para contas offshore, garantindo seu estilo de vida luxuoso, independentemente do destino das empresas sob gestão de Caetano. Lavínia, liberada da necessidade de manter aparências na ausência do marido, transformou a mansão em palco para seus planos futuros. Decoradores, arquitetos e designers desfilavam pelos cômodos, discutindo extensas renovações que eliminariam praticamente qualquer vestígio da presença de Teodoro. Este corredor inteiro será transformado, explicava ela, gesticulando elegantemente. Quero algo mais luminoso, contemporâneo, menos madeira escura, mais vidro e cores claras. O antigo quarto do casal já estava em processo de renovação, com as roupas e objetos pessoais de Teodoro cuidadosamente empacotados e removidos para o depósito nos fundos da propriedade. Mais chocante ainda era a frequência com que Otávio, o suposto motorista, agora frequentava a mansão. Sem necessidade de descrição, o relacionamento tornara-se explícito. Jantares íntimos na sala de jantar principal, noites passadas no quarto que até recentemente pertencera a Teodoro e Lavínia, passeios de mãos dadas pelos jardins que o patriarca cultivara com tanto carinho. Quando tudo isso acabar, faremos aquela viagem para Santorini, comentou Lavínia durante um jantar à luz de velas, taça de champanhe na mão. Depois, talvez seja hora de considerar uma mudança permanente. Sempre adorei a ideia de uma vila na Toscana. E seus filhos? Perguntou Otávio. Não se oporiam à venda desta mansão? Lavínia sorriu confiante. Caetano está construindo uma casa em Alphaville. Vinícius praticamente vive em Ipanema. Quanto a Isadora, bem, ela terá que aceitar as mudanças. Em Itaipava, alheios a esses acontecimentos, Isadora dedicava-se integralmente aos cuidados com o pai. Seguindo sua promessa, contatara Dona Jurema, uma senhora de 70 anos conhecida na região por seus conhecimentos sobre ervas medicinais. Para surpresa de Teodoro, a curandeira mostrou-se uma mulher articulada e sensata, que complementava seus conhecimentos tradicionais com respeito à medicina convencional. Estas ervas não substituem os remédios do doutor, explicou ela a Isadora, enquanto preparava uma infusão aromática. São para fortalecer o corpo, ajudar a suportar os tratamentos. Teodoro, que observava a cena fingindo estar semiconsciente,
Impressionou-se com a sabedoria prática daquela mulher simples. Dona Jurema trabalhava com movimentos precisos, explicando a função de cada planta enquanto as combinava no preparado. Quando ficaram momentaneamente a sós, Isadora saíra para buscar água fresca. A curandeira surpreendeu Teodoro ao dizer, sem desviar os olhos de seu trabalho: "O senhor não está realmente doente, está?" Teodoro congelou, incerto se havia escutado corretamente. "Conheço bem a diferença entre um corpo doente e um corpo saudável", continuou Dona Jurema calmamente. "Seus olhos têm força, suas mãos firmeza. A pele tem cor boa, a respiração é regular. Senhora, eu... Não precisa explicar", interrompeu ela, levantando finalmente o olhar para encará-lo. "Cada um tem seus motivos para fingir. Só não gosto de ver aquela menina sofrendo à toa. Tem bom coração essa sua filha." Antes que Teodoro pudesse responder, Isadora retornou ao quarto. Dona Jurema piscou discretamente para ele, um gesto cúmplice que indicava que seu segredo estava seguro. Aquela noite, quando todos se retiraram, Teodoro levantou-se silenciosamente da cama. Aproveitando o silêncio da madrugada, caminhou até a varanda, respirando profundamente o ar puro da montanha. As estrelas brilhavam intensamente no céu, sem poluição luminosa, trazendo memórias de momentos preciosos, ensinando constelações para Isadora, contando histórias sobre navegadores antigos que se guiavam pelos astros. "Achei que encontraria você aqui." A voz suave de Dona Jurema o surpreendeu. "Pensei que todos estivessem dormindo", respondeu Teodoro, recuperando-se do sobressalto. "Velhos como nós precisamos de menos sono." Ela sorriu, juntando-se a ele na contemplação do céu estrelado. "Então, vai me contar por que um homem saudável finge estar à beira da partida? Deve ser algo importante para causar tanto sofrimento à sua filha." Depois de um longo momento de silêncio, Teodoro decidiu confiar naquela estranha que, inexplicavelmente, inspirava-lhe confiança. "Só estou testando minha família", admitiu finalmente. "Quero saber quem realmente se importa comigo, não apenas com minha fortuna." Dona Jurema assentiu, como se a resposta confirmasse algo que já suspeitava. "E o que descobriu até agora?" "Exatamente o que temia", respondeu Teodoro amargamente. "Construí um império, mas falhei em construir uma família, exceto por Isadora." "Ah, essa menina." Dona Jurema sorriu. "Tem uma luz diferente nos olhos quando fala do Senhor. Não é ambição ou interesse, é amor genuíno." "Sim", concordou Teodoro, emoção tornando sua voz mais rouca. "Ela é a única." "Então por que continuar com essa farsa? Por que não contar a verdade a ela, pelo menos?" Teodoro contemplou a pergunta por longos momentos antes de responder. "Preciso ter certeza absoluta. E, além disso, tenho um plano maior. Algo que precisa ser concluído para que justiça seja feita." Na manhã seguinte, Isadora surpreendeu a todos com um anúncio durante o café da manhã. "Falei com Dona Jurema, e ela me contou sobre uma comunidade tradicional nas montanhas. Um lugar onde curadores ancestrais preservam conhecimentos que se perdem na medicina moderna. Quero levar papai para lá por alguns dias." Marília, instruída previamente por Teodoro, expressou preocupação adequada. "Não sei se seria prudente, senhorita." Isadora: "O senhor Monteiro está estável, mas frágil para viagens longas." "Não é longe", argumentou Isadora. "Apenas 2 horas daqui." E Dona Jurema disse que já viu casos semelhantes melhorarem significativamente após tratamentos tradicionais. "Falarei com a doutora Débora", cedeu Marília, sabendo que a médica, parte do plano, aprovaria a ideia. Enquanto isso, na mansão, Caetano recebia notícias perturbadoras sobre os negócios. Sofia Meireles, a conselheira leal a Teodoro, convocara uma reunião emergencial com acionistas importantes. "Ela está questionando suas decisões administrativas", informou Lucas, visivelmente nervoso. Apresentou relatórios mostrando queda na satisfação dos clientes e aumento nas reclamações sobre mudanças no padrão de serviço. "Aquela velha intrometida", rosnou Caetano socando a mesa. "Sempre foi cega por sua lealdade ao meu pai. Não consegue entender que os tempos mudaram. O problema é que ela tem influência com investidores antigos,
continuou Lucas, e mencionou algo sobre uma cláusula especial no estatuto da empresa que permitiria reverter decisões do presidente interino mediante aprovação de 75% do conselho. Caetano empalideceu. Conhecia aquela cláusula. Seu pai a inserira precisamente para impedir mudanças radicais na sua ausência temporária. Uma precaução que agora ameaçava seus planos. Prepare um relatório financeiro detalhado, mostrando aumento na lucratividade de curto prazo, ordenou, recuperando a compostura. Acionistas sempre preferem números positivos a preocupações abstratas com qualidade de serviço. No andar de baixo, Vinícius enfrentava seus próprios problemas. Uma chamada do suposto comprador do resort trouxera más notícias. Como assim o negócio está temporariamente suspenso? Questionou, andando nervosamente pela sala. Já tínhamos praticamente fechado. Surgiram complicações, respondeu a voz do outro lado da linha. Na verdade, o investigador contratado por Guilherme. Um dos investidores recuou depois que um documento vazado levantou dúvidas sobre sua autoridade para conduzir essa venda. Que documento? Vinícius parou abruptamente, alarmado. Algo sobre todas as vendas de ativos acima de 50 milhões exigirem aprovação unânime do conselho familiar. Aparentemente, sua irmã Isadora não foi consultada. Maldita intrometida, praguejou Vinícius após desligar, sempre metendo o nariz onde não é chamada. Na verdade, Isadora não sabia nada sobre essas tentativas de venda. O documento vazado fora estrategicamente enviado por Guilherme para ganhar tempo e impedir a concretização das transações fraudulentas. Em Nova Friburgo, Isadora preparava-se para a viagem à misteriosa comunidade tradicional mencionada por Dona Jurema. O que ela não sabia era que tal comunidade não existia. Era parte do plano elaborado por Teodoro, o próximo passo de seu teste. Iremos apenas nós três, explicava Dona Jurema, que agora colaborava conscientemente com o plano. Eu, você e seu pai. Os curandeiros são reservados, não aceitam muitos visitantes de uma vez. E quanto aos equipamentos médicos? Perguntou Isadora preocupada. Levaremos o essencial, assegurou a senhora. Além disso, as técnicas tradicionais frequentemente prescindem de aparelhos modernos. Na tarde seguinte, um jipe adaptado chegou à propriedade. Com cuidado, transferiram Teodoro, que continuava sua performance de debilidade, para o veículo. Isadora sentou-se ao seu lado, segurando sua mão durante todo o trajeto sinuoso pela estrada de montanha. À medida que subiam, a paisagem tornava-se mais deslumbrante. Florestas densas intercaladas com campos abertos, cachoeiras ocasionais reluzindo ao sol, e ar cada vez mais puro e fresco. Este lugar é mágico, comentou Isadora, olhando maravilhada pela janela. Entendo por que os curandeiros escolheram viver aqui. Após quase 3 horas de viagem, mais do que o inicialmente estimado devido às condições da estrada, chegaram a uma pequena vila. Casas simples, mas bem cuidadas, espalhavam-se por um vale protegido por montanhas imponentes. No centro, uma construção maior com aparência de casa comunal destacava-se. Chegamos, anunciou Dona Jurema. Vila dos Ancestrais. Teodoro observava tudo através de olhos semicerrados, impressionado com a atenção aos detalhes. A vila era, na verdade, uma antiga fazenda de café restaurada que Guilherme alugara especialmente para esta encenação. Os moradores eram atores contratados, todos minuciosamente instruídos sobre seus papéis. Os anciãos os receberão, continuou Dona Jurema, ajudando a desembarcar Teodoro. Preparem-se para uma experiência diferente de tudo o que conhecem. Isadora, emoção e esperança estampadas em seu rosto cansado, segurou firmemente a mão do pai. Vamos superar isso juntos, pai. Eu prometo. Naquele momento, observando a determinação inabalável da filha, Teodoro quase desistiu de todo o plano. A culpa por manipular alguém tão genuinamente dedicado pesava-lhe na consciência. Mas era tarde demais para recuar. As engrenagens estavam em movimento e apenas seguindo até o fim poderia garantir que justiça fosse feita. Venham, chamou Dona Jurema, conduzindo-os para a casa comunal. Os ancestrais os esperam. O interior da casa comunal surpreendeu Isadora. Esperava um ambiente rústico,
mas encontrou um espaço acolhedor e harmoniosamente decorado com elementos naturais. Tapetes artesanais cobriam o piso de madeira. Plantas medicinais secavam em feixes pendurados no teto, e o aroma de ervas e incensos preenchia o ambiente. No centro, sentado em uma cadeira entalhada que lembrava um trono modesto, estava um senhor de cabelos brancos e pele marcada pelo tempo. Apresentado como Mestre Sebastião, o ancião principal da comunidade, ele observava com olhos perspicazes, enquanto Teodoro era acomodado em uma cama especialmente preparada. "Bem-vindos à Vila dos Ancestrais", cumprimentou com voz grave e melodiosa. "Dona Jurema me contou sobre sua jornada." Isadora inclinou-se respeitosamente. "Agradecemos por nos receberem. Viemos em busca de esperança." O ancião aproximou-se de Teodoro, observando-o com intensidade desconcertante. Passou vários minutos apenas olhando para o patriarca, ocasionalmente tocando pontos específicos em seu pulso e testa. Finalmente, voltou-se para Isadora. "Seu pai carrega um fardo pesado", declarou enigmaticamente. "A doença?" perguntou ela, ansiosa. "Não apenas isso", respondeu o ancião. "Carrega também o peso de verdades não ditas e decisões difíceis." Isadora pareceu confusa, mas antes que pudesse questionar, Mestre Sebastião continuou. "Precisará ficar conosco por alguns dias. O tratamento exige paz e conexão com as forças naturais. Você é bem-vinda para permanecer, mas deve respeitar nosso processo." "Não sairei do lado dele", afirmou Isadora com determinação. O ancião assentiu com aprovação. "Lealdade verdadeira é rara nos dias de hoje. Pode ficar na cabana adjacente. Amanhã começaremos o tratamento ao amanhecer." Mais tarde, quando Isadora se retirou para descansar após o longo dia, Mestre Sebastião, na verdade, um respeitado ator aposentado contratado por Guilherme, sentou-se ao lado de Teodoro. "Impressionante atuação, Sr. Monteiro", comentou em voz baixa. "Quase me convenceu que realmente estava doente." Teodoro sentou-se na cama, abandonando momentaneamente sua farsa. "O mesmo posso dizer sobre você, Miguel. Os anos desde Terra e Paixão foram generosos." Miguel Santana sorriu, lembrando-se da novela que o consagrara décadas atrás. "As câmeras engordam, como dizem. Mas, falando sério, sua filha está devastada." "Tem certeza que quer continuar com isso?" "Estamos na fase final", respondeu Teodoro, determinação evidente em sua voz. "Preciso ver como as coisas se desenvolvem na minha ausência prolongada." "E depois?" "Justiça", respondeu simplesmente Teodoro. "Cada um colherá o que plantou." Na manhã seguinte, iniciou-se um elaborado ritual de cura tradicional. Rituais com ervas, banhos de imersão em águas termais naturais da região, massagens com óleos essenciais e meditações guiadas compunham o tratamento. Para Isadora, tudo parecia autêntico e promissor. Para Teodoro, era mais um ato na peça que orquestrara. Durante essas sessões, Teodoro ocasionalmente demonstrava pequenas melhoras, um movimento mais firme, olhos mais alertas, apetite ligeiramente aumentado. Cada sinal de progresso era celebrado por Isadora como evidência da eficácia dos tratamentos. "Os métodos ancestrais estão despertando suas forças vitais", explicava Mestre Sebastião com convicção teatral. "Mas o caminho para a recuperação é longo e exige paciência." Em um desses momentos de aparente lucidez, Teodoro segurou a mão de Isadora e sussurrou: "Este lugar me lembra nossa fazenda em Minas." Lágrimas formaram-se nos olhos da filha. "Você se lembra?" "A fazenda do vovô Augusto, onde passávamos os julhos da minha infância." Teodoro assentiu levemente. O cheiro do café, as histórias à noite, sua primeira montaria. "O relâmpago", completou Isadora, sorrindo entre lágrimas. "Aquele cavalo tão manso quanto um cachorro de colo que você dizia ser um Mustang selvagem para me impressionar." "Você sempre soube a verdade", murmurou Teodoro, permitindo-se momentaneamente ser genuíno. "Sempre enxergou além das aparências." "Descanse, pai", respondeu ela beijando sua testa. "Logo voltaremos para casa com boas notícias para todos." Enquanto o drama se desenrolava nas montanhas, a mansão em Petrópolis tornava-se palco de transformações cada vez mais radicais.
Lavínia, liberada de qualquer pretensão, praticamente oficializara seu relacionamento com Otávio. O motorista agora ocupava o lugar de Teodoro à mesa de jantar. Dormia no quarto principal completamente redecorado e opinava sobre decisões familiares como se já fosse parte oficial do clã Monteiro. Estou pensando em vender esta propriedade depois do período de luto, comentou Lavínia durante um almoço, saboreando uma taça de vinho premiado da adega pessoal de Teodoro. Muito grande para mim sozinha e carrega tantas memórias. Acha prudente? Questionou Caetano, mais preocupado com as implicações financeiras do que sentimentais. Esta mansão representa muito do patrimônio familiar. Querido, seu pai sempre dizia que imóveis são investimentos para realizar, não para acumular, respondeu Lavínia com falsa sabedoria. Além disso, posso comprar algo mais moderno, mais adequado à minha nova fase. Na sede da Monteiro Holding, os problemas começavam a se acumular. A política agressiva de corte de custos implementada por Caetano mostrava suas primeiras consequências negativas. Reclamações de hóspedes aumentaram exponencialmente. Funcionários experientes demitidos foram contratados por redes concorrentes levando conhecimentos valiosos, e a imprensa especializada publicara um artigo questionando se a prestigiada rede Monteiro estava perdendo seu padrão de excelência. São ajustes temporários, insistia Caetano durante uma tensa reunião com executivos. Toda transição gera resistência inicial. Os resultados financeiros do próximo trimestre calarão os críticos. O que ele não mencionava era que os resultados financeiros positivos vinham exclusivamente de cortes drásticos, não de crescimento real ou melhorias operacionais. Era uma estratégia que poderia funcionar por 1 ou 2 trimestres, mas que inevitavelmente implodiria no médio prazo. Enquanto isso, Vinícius enfrentava seus próprios problemas. Seus credores, impacientes com os atrasos nas vendas prometidas de propriedades, começavam a pressionar. Em uma ligação particularmente tensa, captada pelo sistema de monitoramento instalado por Guilherme, o desespero tornava-se evidente. Preciso de mais tempo, suplicava ele, andando nervosamente pelo quarto. Houve complicações inesperadas. Sim, compreendo a seriedade, mas ameaças não ajudam. Não posso liquidar agora minha participação nas empresas. Levantaria suspeitas. Talvez consiga adiantar algo com minha parte na mansão quando meu pai... A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Caetano, convocando-o para uma reunião urgente. Aparentemente, Sofia Meireles conseguira mobilizar um grupo significativo de acionistas preocupados com a nova direção da empresa. Na Vila dos Ancestrais, no 7º dia de tratamento, Mestre Sebastião anunciou que era hora da cerimônia de revelação, um ritual no qual, segundo ele, as verdadeiras energias seriam manifestadas e os caminhos futuros revelados. Esta cerimônia é sagrada, explicou ele a Isadora. O que for revelado pode ser surpreendente, até perturbador, mas representa a verdade essencial que precisa ser aceita. A cabana principal foi preparada cuidadosamente. Cristais estrategicamente posicionados, velas de diferentes cores acesas em um padrão circular e uma infusão especial servida em taças de cerâmica artesanal. Este chá abre os canais da percepção, explicou o ancião, oferecendo uma taça a Isadora. Permitirá que você veja além das aparências. Ela bebeu sem hesitar, confiando plenamente naquele que parecia sua última esperança. A infusão tinha gosto amargo, suavizado por notas de mel silvestre e ervas aromáticas. No centro do círculo, Teodoro foi posicionado em uma esteira especial. Mestre Sebastião iniciou então um canto rítmico, acompanhado por tambores suaves, tocados por outros membros da comunidade. O ambiente, a música hipnótica e possivelmente algum componente levemente alucinógeno da infusão, inofensivo, Guilherme garantira, criavam uma atmosfera de transcendência. Após vários minutos deste ritual, o inesperado aconteceu. Teodoro lentamente ergueu-se da esteira, ficando de pé sem ajuda pela primeira vez desde o início de sua farsa. "Pai!" exclamou Isadora, entre choque e alegria. "Silêncio!" ordenou Mestre Sebastião com autoridade. "O ritual não está completo."
A verdadeira revelação ainda virá. O ancião aproximou-se de Teodoro, colocando as mãos sobre seus ombros. Diga-nos, Teodoro Monteiro, qual é a verdade que seu espírito deseja revelar? Por um momento tenso, Teodoro permaneceu em silêncio, o peso da decisão evidente em seu semblante. Poderia revelar tudo agora, encerrar a farsa, poupar Isadora de mais sofrimento. Ou poderia seguir com o plano original, levar o teste até sua conclusão definitiva. Minha jornada ainda não terminou, respondeu finalmente. Preciso retornar para completar o ciclo. Mestre Sebastião assentiu solenemente. As forças ancestrais revelaram seu caminho. Deve retornar e enfrentar aquilo que deixou para trás. Isadora, ainda sob o efeito leve da infusão, observava a cena com uma mistura de confusão e esperança. Isso significa que você está melhorando, pai. Que o tratamento funcionou. Significa que há um propósito maior a ser cumprido, respondeu enigmaticamente o ancião. Seu pai recebeu força para concluir o que precisa ser concluído. Naquela noite, enquanto Isadora dormia, o chá continha também um leve sedativo natural. Teodoro reuniu-se com mestre Sebastião e dona Jurema para finalizar os detalhes do plano. Amanhã retornaremos à mansão, explicou ele. Será uma chegada dramática. A menina ainda acredita que o tratamento milagrosamente o curou? Perguntou dona Jurema, preocupação evidente em sua voz. Por enquanto sim, respondeu Teodoro. A verdade completa virá no momento certo. Na manhã seguinte, sob o pretexto de que o tratamento funcionara como uma intervenção temporária que exigia acompanhamento especializado, prepararam-se para retornar a Petrópolis. Isadora, ainda maravilhada com a aparente recuperação do pai, não questionava a lógica. Apenas agradecia repetidamente aos curandeiros ancestrais pelo milagre. Durante a viagem de volta, em momentos de privacidade, Teodoro enviou mensagens codificadas para Guilherme. Operação Retorno iniciada. Prepare tudo conforme planejado. Enquanto o jipe descia as estradas sinuosas da serra, Teodoro contemplava o horizonte. A fase final de seu elaborado teste estava prestes a começar. Cada membro da família enfrentaria as consequências de suas escolhas. Está se sentindo bem, pai? Perguntou Isadora, notando sua expressão pensativa. Melhor do que me senti em muito tempo, respondeu ele, com mais verdade do que ela poderia imaginar. A mansão dos Monteiros apareceu finalmente no horizonte, imponente contra o céu azul de Petrópolis. Para Isadora, representava o retorno triunfante com um pai milagrosamente recuperado. Para Teodoro, era o palco onde o ato final de sua peça seria encenado. Chegamos, anunciou o motorista, estacionando na entrada principal. Lar, doce lar, murmurou Teodoro, um sorriso enigmático formando-se em seus lábios. Hora da verdade. O jipe parou diante da mansão no exato momento em que o sol começava a se pôr, banhando a propriedade com uma luz dourada quase cinematográfica. Ninguém esperava o retorno de Teodoro e Isadora, uma decisão estratégica do patriarca para capturar reações genuínas. Vamos surpreendê-los, sussurrou Teodoro para a filha, apoiando-se levemente em seu ombro enquanto subiam os degraus da entrada principal. Embora conseguisse caminhar sozinho, mantinha a aparência de alguém em recuperação, ainda frágil, mas notavelmente melhor do que quando partira. Edmundo, o mordomo que servia à família há 3 décadas, foi o primeiro a vê-los. Seu rosto normalmente impassível não conseguiu esconder o choque. Senhor Monteiro, senhorita Isadora, não fomos informados. Uma decisão de última hora, Edmundo, explicou Isadora radiante. Os tratamentos alternativos funcionaram melhor do que esperávamos. Papai está respondendo positivamente. O mordomo hesitou visivelmente antes de responder. Que maravilhosa notícia, senhorita. Devo informar o restante da família imediatamente. Onde estão todos? Perguntou Teodoro, notando a hesitação. A senhora Monteiro está na sala de música com seu motorista. O senhor Caetano está no escritório principal com alguns executivos e o senhor Vinícius saiu pela manhã, não informou seu retorno. Perfeito, respondeu Teodoro com um sorriso enigmático. Não anuncie nossa chegada ainda. Quero fazer uma surpresa. Enquanto subiam as escadas para o andar superior,
Teodoro observava atentamente as mudanças na mansão. Quadros reposicionados, móveis novos, decorações diferentes. Era como se alguém tentasse apagar sua existência metodicamente. Descanse um pouco, pai, sugeriu Isadora, conduzindo-o até seu quarto. Vou preparar tudo para recebê-lo adequadamente. Na verdade, respondeu Teodoro, gostaria de dar uma volta pela casa primeiro. Sentir o ambiente que não vejo há semanas. Isadora pareceu hesitar. Tem certeza que tem forças? Mais do que você imagina, respondeu ele com um sorriso significativo. Caminhando silenciosamente pelos corredores, Teodoro direcionou-se primeiro à sala de música. Através da porta entreaberta, viu Lavínia sentada ao piano, instrumento que raramente tocava quando ele estava por perto. Ao seu lado, Otávio inclinava-se confortavelmente, uma mão repousando no ombro dela com intimidade inequívoca. Se continuar com essa velocidade de reforma, em 3 meses não haverá vestígio dele nesta casa, comentava Otávio, bebericando o uísque de uma garrafa que Teodoro reconheceu como sua reserva especial. Lavínia riu suavemente. É exatamente o plano. Nova fase, nova decoração, nova companhia. E a filha caçula? Ainda insistindo naqueles tratamentos alternativos absurdos? Isadora sempre foi a idealista da família. Quando perceber que não há milagres, aceitará a realidade como todos nós. Teodoro afastou-se silenciosamente, dirigindo-se ao escritório que antes lhe pertencia. Sem bater, abriu a porta encontrando Caetano em meio a uma reunião com 3 jovens executivos que nunca vira antes. O choque no rosto do filho foi impagável. Por alguns segundos, Caetano permaneceu paralisado, como se visse um fantasma. "Pepai", gaguejou finalmente. "O que... como... surpresa", respondeu Teodoro calmamente. "Parece que interrompi algo importante." Os executivos desconhecidos trocaram olhares confusos, claramente sem saber como reagir à aparição do verdadeiro dono do império que Caetano alegara estar praticamente finalizado. "Apenas uma reunião de rotina", respondeu Caetano, recuperando parcialmente a compostura. "Não esperávamos seu retorno tão cedo. Na verdade, não fomos informados." "Decisão de última hora", explicou Teodoro, examinando as mudanças radicais no escritório. Onde antes havia sua escrivaninha de mogno centenária, agora encontrava-se uma mesa de vidro e metal. Os livros raros haviam dado lugar a objetos de design contemporâneo. Era como se tentassem apagar sua existência do espaço. "Vejo que aproveitou bem minha ausência. Redecoração completa. Apenas modernizações necessárias", justificou-se Caetano, para refletir a nova era da empresa. "Fascinante", comentou Teodoro, dirigindo-se à saída. "Não deixe que minha presença interrompa seus planos. Por enquanto." A ênfase nas últimas palavras não passou despercebida. Caetano imediatamente pegou o telefone assim que a porta se fechou, discando freneticamente. De volta ao corredor, Teodoro encontrou Isadora, preocupação evidente em seu rosto. "Pai, deveria estar descansando. Acabamos de chegar de uma viagem cansativa." "Estou me sentindo surpreendentemente bem", respondeu ele, segurando carinhosamente a mão da filha. "Na verdade, nunca vi tão claramente como agora." Naquela noite, a notícia do retorno inesperado de Teodoro e de sua aparente melhora espalhou-se rapidamente. Vinícius retornou às pressas à mansão, tentando aparentar alegria, enquanto seu olhar traía preocupação com os negócios que precisaria cancelar. Lavínia apressou-se em esconder evidências de suas transformações mais radicais na casa, instruindo funcionários a reposicionarem alguns dos objetos pessoais de Teodoro que haviam sido removidos. Para o jantar, Teodoro solicitou que todos se reunissem na sala de jantar principal, um evento que não ocorria desde o anúncio de sua suposta doença terminal. Sentou-se na cabeceira, o lugar que sempre ocupara, observando atentamente as reações de cada membro da família. "É maravilhoso ver todos juntos novamente", comentou enquanto os criados serviam a entrada. "Tenho tantas novidades para compartilhar." "Os tratamentos alternativos parecem ter funcionado milagrosamente", comentou Lavínia, esforçando-se para parecer genuinamente feliz. "Milagrosamente é a palavra correta", concordou Teodoro com um sorriso enigmático.
quase como se a doença nunca tivesse existido. Um silêncio desconfortável seguiu-se a essa declaração. Caetano e Vinícius trocaram olhares preocupados, enquanto Lavínia mexia nervosamente em seus talheres. Obviamente ainda precisamos de acompanhamento médico, interveio Isadora, interpretando erroneamente o comentário do pai. Mas os curandeiros conseguiram uma remissão que os médicos convencionais consideravam impossível. Remissão, repetiu Teodoro, saboreando a palavra. E interessante como as coisas voltam ao seu lugar de origem, não é? Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala abriu-se para revelar Dr. Guilherme e Doutora Débora, ambos com expressões solenes. Espero que não se importem com convidados inesperados, disse Teodoro. Solicitei a presença deles para esta reunião familiar especial. O jantar prosseguiu com conversas superficiais, permeadas por tensão crescente. Teodoro fazia perguntas aparentemente inocentes sobre acontecimentos durante sua ausência, observando como cada membro da família cuidadosamente editava a verdade. Caetano descrevia as mudanças nas empresas como ajustes administrativos temporários. Vinícius negava qualquer tentativa de venda de propriedades. Lavínia explicava as alterações na mansão como pequenas atualizações para tornar o ambiente mais acolhedor. Apenas Isadora falava com sinceridade, detalhando sua busca incansável por tratamentos alternativos, os dias na Vila dos Ancestrais, a dedicação dos curandeiros. Após a sobremesa, quando os criados retiraram-se, Teodoro finalmente revelou seu verdadeiro propósito. Durante minha suposta doença, fiz uma descoberta valiosa, começou ele, olhando cada membro da família nos olhos. Descobri quem realmente me ama nesta casa. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Guilherme e Débora permaneciam impassíveis, testemunhas silenciosas do que estava por vir. Nunca estive doente, declarou Teodoro finalmente, sua voz firme e clara. Tudo foi uma encenação cuidadosamente planejada, um teste para descobrir quem permaneceria ao meu lado quando acreditassem que eu não tinha mais nada a oferecer, além de despesas médicas e inconveniências. A revelação caiu como uma bomba. Caetano empalideceu visivelmente. Vinícius quase derrubou sua taça de vinho. Lavínia levou a mão à boca em choque. Apenas Isadora parecia genuinamente confusa, incapaz de processar imediatamente o que ouvia. "Pai, o que está dizendo?" perguntou ela, lágrimas formando-se em seus olhos. Todo aquele sofrimento foi mentira? A única mentira foi minha doença, respondeu Teodoro suavemente. O sofrimento, infelizmente, foi real, e por isso peço seu perdão, Isadora. Era o único jeito de descobrir a verdade. Caetano foi o primeiro a recuperar-se do choque. Isso é absurdo, uma acusação sem fundamento. Estive administrando suas empresas exatamente como se já fossem suas, interrompeu Teodoro. Demitindo funcionários leais que trabalharam comigo por décadas, implementando políticas que contradizem tudo que construí, transformando uma empresa familiar em um negócio frio e impessoal. Antes que Caetano pudesse protestar, Teodoro fez um gesto para Guilherme, que abriu uma pasta e retirou uma série de documentos. Tenho relatórios detalhados, evidências gravadas, testemunhos. Sei sobre o neurologista falso contratado para me declarar incapaz. Sei sobre as reuniões secretas para alterar o estatuto da empresa. Voltando-se para Vinícius, continuou. Sei sobre suas tentativas de vender o resort em Búzios e o terreno em Angra por valores muito abaixo do mercado, com comissões suspeitas pagas em dinheiro vivo. Sei sobre suas dívidas de jogo, as hipotecas secretas, os empréstimos não declarados. Vinícius afundou na cadeira, sem palavras para se defender. Finalmente, Teodoro dirigiu-se a Lavínia. 38 anos de casamento, e você já planejava a redecoração da casa antes mesmo da minha partida. Já escolhera meu substituto, já organizava viagens para celebrar sua nova liberdade. Lavínia tentou protestar. Teodoro, você não pode acreditar que... Tenho gravações, Lavínia, de cada conversa com seu motorista, cada plano para o futuro sem mim, cada decisão sobre como gastar meu dinheiro quando eu não estivesse mais aqui. A sala mergulhou em silêncio absoluto.
Isadora, que ouvira tudo em estado de choque, finalmente falou, sua voz embargada. Por que, pai? Por que fazer isso conosco? Comigo? Teodoro virou-se para ela, seu olhar suavizando-se. Com você, minha filha, cometi meu único erro neste plano. Nunca duvidei do seu amor, mas precisava ter certeza absoluta sobre todos. Peço seu perdão pelo sofrimento desnecessário que causei. Você foi a única que permaneceu ao meu lado incondicionalmente, que se importou com o homem, não com a fortuna. Levantando-se da cadeira com a vitalidade de alguém perfeitamente saudável, Teodoro dirigiu-se à lareira, onde repousava um envelope lacrado. Este documento foi preparado antes mesmo do início desta farsa. Contém minha decisão final, baseada nos resultados do teste que todos inconscientemente realizaram. Abrindo o envelope, Teodoro extraiu vários papéis legais. Caetano e Vinícius, vocês estão oficialmente deserdados e removidos de qualquer posição nas empresas Monteiro. Suas ações serão transferidas para um fundo controlado por administradores independentes, que lhes garantirá uma renda modesta, suficiente para viver com dignidade, mas não para o luxo a que estão acostumados. Os irmãos tentaram protestar simultaneamente, mas Teodoro ergueu a mão, silenciando-os. Lavínia, nosso acordo pré-nupcial prevê apenas o mínimo legal em caso de separação motivada por infidelidade. Os papéis do divórcio já estão preparados. Terá 48 horas para deixar esta casa. Voltando-se para Isadora, seu semblante suavizou-se. Quanto a você, minha filha, herda a totalidade das minhas ações nas empresas e propriedades pessoais, incluindo esta mansão. Mais importante, como única pessoa que demonstrou lealdade genuína, você será a nova presidente do Grupo Monteiro. Isadora, ainda processando tudo, sacudiu a cabeça. Pai, não sei se posso aceitar isso. Não tenho sua experiência nos negócios. Abandonei a carreira corporativa há anos. Justamente por isso é a escolha perfeita, respondeu Teodoro com convicção. Não busca poder ou dinheiro. Tem compaixão, integridade, valores que se perderam nos outros. Antes que qualquer outro protesto pudesse ser articulado, a porta da sala abriu-se novamente. Sofia Meireles entrou, acompanhada por vários membros do Conselho Administrativo e executivos veteranos que Caetano demitira. Senhores e senhoras, cumprimentou Teodoro. Bem a tempo para o anúncio oficial da reestruturação do Grupo Monteiro. A reunião prolongou-se noite adentro. Caetano, Vinícius e Lavínia eventualmente retiraram-se, derrotados e humilhados, para prepararem suas partidas. Isadora permaneceu discutindo com Teodoro e os conselheiros detalhes da transição. Na manhã seguinte, Teodoro observava o nascer do sol de sua varanda favorita. Ouviu passos suaves aproximando-se. Isadora, segurando 2 xícaras de café. Pensei que poderia querer companhia, disse ela, entregando-lhe uma das xícaras. Sempre, respondeu ele, indicando a cadeira ao seu lado. Ficaram em silêncio por alguns momentos, contemplando o horizonte colorido pelo amanhecer. Ainda não sei se posso perdoá-lo completamente, disse Isadora finalmente. O que fez foi cruel, mesmo com um propósito que considerava justo. Sei disso, admitiu Teodoro. E viverei com essa consciência. Mas precisava descobrir a verdade antes de tomar uma decisão que afetaria o futuro de tudo que construí. E descobriu o que esperava. Infelizmente, sim. Mas também descobri algo que já sabia, mas precisava confirmar. Que você sempre foi diferente deles. Sempre foi minha verdadeira herdeira, não apenas de bens materiais, mas de valores, princípios. Isadora suspirou, tomando um gole de café. E agora? Como reconstruímos depois de tudo isso? Com honestidade, integridade e visão de futuro. Os mesmos princípios que construíram o império inicialmente, respondeu Teodoro. E com você na liderança, trazendo sensibilidade social e propósito humano que eu talvez tenha negligenciado ao longo do caminho. Nos meses que se seguiram, uma transformação notável ocorreu no Grupo Monteiro. Sob a liderança de Isadora, com Teodoro como conselheiro e mentor, a empresa não apenas recuperou seu padrão de excelência, mas evoluiu para incluir iniciativas de responsabilidade social e sustentabilidade. Os funcionários demitidos por Caetano
foram reintegrados, trazendo de volta a experiência e dedicação que sempre caracterizaram a empresa. A política de qualidade foi restaurada como prioridade absoluta, reafirmando a reputação dos Hotéis Monteiro como referência em atendimento personalizado. Caetano eventualmente encontrou colocação em uma empresa menor, onde seu talento administrativo podia ser aplicado sem o poder absoluto que o corrompera. Vinícius, após um período de autodestruição, buscou ajuda para seu vício em jogos e lentamente reconstruía uma vida mais simples. Lavínia mudou-se para Portugal com Otávio, vivendo confortavelmente, mas sem o luxo exorbitante a que estava acostumada. Em uma tarde ensolarada, um ano após o teste do patriarca, Teodoro e Isadora caminhavam pelos jardins da mansão, agora repletos de novas variedades de orquídeas. Sabe o que aprendi com tudo isso? Refletiu Teodoro. Que às vezes precisamos perder tudo, ou acreditar que perdemos, para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? Perguntou Isadora. Lealdade genuína, amor incondicional, valores que nenhuma fortuna pode comprar, respondeu ele, segurando a mão da filha. Você me ensinou isso muito antes deste teste. Isadora sorriu, finalmente em paz com o passado. Então talvez o teste tenha sido para você também, não apenas para nós. Sem dúvida, concordou Teodoro. E passei por pouco, graças a você. Juntos continuaram o passeio sob o sol poente, dois sobreviventes de uma tempestade familiar, que em vez de destruir, fortalecera o vínculo entre eles. Um vínculo baseado não em sangue ou herança, mas em valores compartilhados e amor genuíno que nenhuma fortuna poderia comprar ou vender. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Teodoro e Isadora tenha tocado seus corações. Para acompanhar outras narrativas igualmente emocionantes sobre laços familiares, lealdade e redescobertas, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda da tela. Se esta jornada de revelações e redenção despertou emoções em vocês, não deixem de se inscrever em nosso canal e dar aquele like especial no vídeo. Diariamente, trazemos histórias únicas que exploram a complexidade das relações humanas e os valores que realmente importam na vida. Contem nos comentários se já testemunharam ou viveram situações onde a lealdade verdadeira se revelou em momentos difíceis. Até a próxima história.